Estamos iniciando o programa Papo Aberto pela TV Canção Nova e você, por favor, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. A minha convidada desse bloco, movida por uma paixão em escrever diálogos e roteiros, resolveu se aprofundar na literatura. Foi assim que nasceu o livro O que Falta para Você Ser Feliz. Idealizado do método e projeto DOM. Dominique Magalhães já está aqui do meu lado para a gente conversar sobre o assunto e eu digo para você que você aqui é muito bem-vinda. Muito obrigada, Marcos. Tudo bem com você? Tudo bem. É o primeiro livro? É o primeiro livro editado para venda. O primeiro mesmo foi uma homenagem ao meu avô, o Urso e a Máquina. Eu tinha que explicar para minha filha que que o bisavô dela havia falecido num momento súbito e de uma doença, um câncer no pulmão, e eu não sabia como explicar para ela. E numa noite eu estava fora, numa conferência de publicidade, e daí numa noite sentei e escrevi um livro, O Urso e a Máquina, que é uma homenagem à história do amor entre o meu avô, que era o urso, e a máquina Maria Fumaça, que ele trabalhou durante anos e aposentou. E o amor da Maria Fumaça, a fumaça da Maria Fumaça, que era a fumaça da máquina, provavelmente tenha sido a causa do câncer no pulmão dele. Então eu fiz uma história lúdica de amor entre uma máquina e um urso, e que na mesma hora em que foi lido pelo padrinho dela, o padrinho dela me ligou chorando, Dominique, a história é linda. E ela na mesma hora entendeu, ela falou, já sei, o bisavô morreu. E ela entendeu de uma maneira muito legal, assim, sabe? Suave, terra. Muito suave. E uma amiga me disse um tempo depois, olha, Dominique, faz esse livro para mais pessoas, porque muitos pais devem ter o mesmo problema que você teve. Como explicar para os filhos a morte de um ente querido, né? E por que esse livro ainda não foi editado para venda? Não sei, eu não estava no caminho Não, ainda. Dominique, por favor, dá um jeito. E essa nova literatura, essa que você editou para venda, como é que está sendo a experiência? Olha, eu tenho um pouco de dificuldade, sabe, de dizer ainda que eu sou escritora. Eu costumo falar que eu sou uma pessoa criativa com lápis na mão. Eu escrevo desde muito criança, desenvolvi um vocabulário próprio para que as pessoas não lessem as coisas que eu escrevi ainda quando criança. Eu tinha mania de mudar roteiros de finais de novela que eu não gostava, que eu não concordava, e eu queria mandar para os autores de televisão, pedir a minha mãe para conseguir o telefone. E daí, quando isso despertou em mim uma coisa muito forte com a escrita, mas com uma escrita criativa, com conteúdo criativo. E montei uma produtora em 2005 e comecei a criar conteúdos para a TV. A ideia do livro, ela veio de uma forma diferente. Eu fiz coaching com o Dr. Roberto Chiniachik durante 2 anos, maravilhoso, meu mestre, assim, gosto muito dele. Um dia ele me disse, olha, Dominique, eu vou te falar uma coisa, eu acho que você tem um projeto nas mãos, eu falava muito do projeto social, que é dentro da minha produtora, por enquanto, ele ainda está em desenvolvimento, mas ele me disse assim, olha, Dominique, eu acho que você deve escrever um livro, porque para colocar num livro, um livro é um tratado da sua responsabilidade para com o mundo. E eu vejo que isso é eminente em você. Você fala toda hora sobre... Eu chego até a ser chata, sabe? Eu falo sobre dom, sobre talento, sobre vocação. Eu quero saber o que você faz, se o que você faz te leva à felicidade, se você é feliz com o seu trabalho. Já que você entrou no assunto aí desse projeto, desse método de você ajudar as pessoas a descobrirem o seu dom e o seu caminho para a felicidade, explica um pouco mais para a gente a respeito. Como é que é esse método, que é esse projeto? Eu via meu pai chegar em casa assim, muitas vezes nervoso, ele trabalhava para uma multinacional. Muitas vezes nervoso com o trabalho, como todos nós, a maioria das pessoas do mundo inteiro é assim, né? Então ele chegava em casa um pouquinho nervoso e daí eu percebi, eu ficava pensando, gente, será que meu pai não é feliz no trabalho dele? E eu fiz essa relação, essa ligação da felicidade com o trabalho. Então comecei um questionamento próprio, sabe? Será que todas as pessoas são assim? Será que todas as pessoas são infelizes no seu trabalho? Será que meu pai é infeliz no seu trabalho? Será que quando eu crescer eu vou ser infeliz no meu trabalho? E
A minha mãe, como nós mudávamos muito auditor, meu pai era muito transferido para Salvador, depois para o Rio, depois para São Paulo. E a minha mãe, eu costumo dizer que a minha mãe inventou o happy hour. Minha mãe ligava para o meu pai às sextas-feiras e falava assim, passa no supermercado, compra algumas coisas e traz teus amigos do trabalho. E ele falava, não, Glória, peraí, Glorinha, não vou fazer isso. E eu ficava como de recepcionista, eu ficava para recepcionar essas pessoas. Quando os convidados do meu pai, os colegas de trabalho, eu abria a porta para eles, eu fazia 3 perguntas. Essas 3 perguntas são hoje a base do projeto social DOM e do método DOM. Que idade você tinha? 7, 8 anos, mais E ou menos. quais as perguntas que você fazia? As perguntas são, eu perguntava, quem é você? No fundo, hoje, no método DOM, eu estava perguntando, você se conhece o bastante? Você sabe quem é você? Porque se o sujeito não souber quem é ele não sabe onde ele vai chegar, onde ele quer chegar, né? Então eu perguntava, quem é você? Ah, eu sou o Marcos, eu trabalho com seu pai. Ah, tá bom, eu anotava tudo. Ah, e depois eu perguntava, o que você faz na empresa do meu pai? Eu já queria saber qual era o trabalho dele. Se era um pouco melhor do que o do meu pai, se era mais num cargo mais feliz, mais alegre. Aí ele dizia, olha, vou dar um exemplo, almoxerifado. Ah, eu trabalho no almoxerifado. Ah, tá bom. Aí a terceira pergunta era, e você é feliz no seu trabalho? Aí eu via, sabe, eu me lembro até hoje do semblante dessas pessoas. Eles paravam de rir, sabe? Eles faziam assim, e eles diziam assim, como é que eles iam dizer? Para a filha, muitas vezes, do chefe deles, né? Do meu Eles pai. não gostavam do que Não, fazia. eu detesto meu trabalho. Inclusive, eu gostaria que seu pai fosse transferido para um outro lugar, porque, né? Então, assim, eu via isso e eu captava isso. Uma criança capta, mas muito forte essas coisas. E eu captava isso. E eles entravam, tanto que eles entravam com certa urgência para o apartamento adentro. Mas você também era uma mocinha bem precoce, né? Porque com 7 anos, dá pra gente ficar se imaginando. Eram 2 sustos, um pela pergunta e o outro por quem fazia, né? Porque uma menina de 7 anos, eles não perguntavam se seu pai que tinha passado as perguntas pra você, não? Não, não. Eu só vi eles falando assim, ô Carlinhos, e já entravam no apartamento adentro e me largavam sozinha sem a última pergunta. Quanto mais, e mais ainda eu achava que, bom, esse eu acho que não é muito feliz, não. Então eu fazia a minha estatística, comecei o meu pensamento, vou te dizer Já assim, bem cedo, a né? minha missão de vida por aí, sabe? O projeto social DOM é um projeto assim que eu carrego assim, quanto mais pessoas compreenderem o seu dom, eu tenho a impressão de que serão pessoas cada vez mais felizes. Vou te falar assim, 80% pelo menos. E 80% já é um dado bom. Não dá para ser feliz, não vamos usar a utopia de que a felicidade é plena, é eterna. Que a felicidade seja o pleno cumprimento de tudo que a gente idealizou, porque não é, né? Sim. Mas você pode ser feliz, independente que algumas coisas não aconteçam, né? Como você esperava, né? O que você define como dom? Dom, para mim, é uma centelha divina, nascemos com ela. E a compreensão do dom, por volta dos 7, 8 anos, eu fiz pesquisas com psicopedagogos, psicólogos, por volta dos 7, 8 anos é quando uma criança começa a brincar com o seu dom. Então é necessário o olhar dos pais para essa criança. Com o que essa criança gosta de brincar? Não significa que se ela gostar de brincar de médico, muita gente me pergunta, Dominique, meu filho adora brincar de médico. Ele vai ser médico. E daí, o que acontece? Alguns pais, por medo dos filhos sofrerem dificuldades financeiras ou até serem infelizes mesmo, não é a questão, né? Alguns pais, por medo, um medo geral, eles têm a tendência, eu mesmo faço isso, eu cometo eu faço esse tipo de coisa às vezes, e quando eu vejo, eu volto um pouco atrás, de falar com minha filha o seguinte, não, mas espera aí, isso aí você vai ter dificuldade. Não, mas espera aí, quantos pais, quantas vezes nós não escutamos assim, mas isso não dá dinheiro. Isso não dá dinheiro. Mas isso você não vai fazer sucesso com isso não. Você vai ser médico porque o seu avô foi médico, seu tataravô foi médico e eu fui médica.
Então, a tendência de alguns pais é direcionar a carreira dos filhos. Uhum. Enquanto que a minha proposta, não significa que é uma ordem, uma lei, nada. Eu tenho muito cuidado em falar isso. A minha proposta é o olhar dos pais com um pouco mais de cautela para com o que o filho quer, com o que o filho, não com o que o filho quer, com o que o filho é feliz. Uhum. E, através disso, nós desenvolvemos o Instituto Gente, o Dr. Roberto Chiniachi, que me ajudou muito nesse ponto. Através nós no livro colocamos 5 categorias motivacionais, que são 5 verbos. Mas são vários, aliás, são todos os verbos que podem ser a primeira a categoria motivacional para que você comece a compreender o seu dom. Se você estiver na fase adulta ou na fase jovem, por exemplo. Mas na fase infantil, ela tem um olhar mais apurado dos pais. Então, o pai São os pais que vão ajudando a pensar ali aqueles elementos Sim. que a própria criança oferece, que já são sinais de um talento que ela tem, provavelmente do dom que ela tem para exercer ali uma profissão, uma atividade. Isso. Através das pesquisas, olha, eu gosto de pensar assim. Eu gosto de dividir tudo em 3, sabe? Ajuda, né? Ajuda. Eu gosto de pensar assim, dom, talento e vocação são 3 palavras muito parecidas, mas elas são tão parecidas que até mesmo eu confundo elas, assim. Mas eu gosto de dividir assim, dom é uma centelha divina que nasce conosco. A compreensão do dom, ela é feita, começa um pouco dos 7 aos 14 anos. Vamos dividir em 3 etapas a idade também. Dos 7 aos 14 anos é o tempo bom para que se compreenda o dom de uma criança para a fase adolescente. Dos 14 aos 21, essa criança vai, depois de descoberto o dom, depois de compreendido o dom, esse jovem, ele vai capacitar o seu talento. Ou seja, ele vai fazer um estágio na área pertinente, ele vai começar a brincar como um hobby, continuar a brincadeira de criança e já levando com um pouco mais de seriedade como um hobby. E na fase dos 21 anos em diante, é a compartilhar suas vocações, ou seja, você vai compartilhar com o outro o seu dom para servir ao outro. Como é que outra maneira que eu gosto de dividir também? A compreensão do dom, ela é única, ela é sua. Eu coloco no livro o método dom também com 3 etapas. Nessas 3 etapas, aí me falam, o método dom, ele tem que ser estudado, ele tem que ser isso, tem que ser aprimorado, alguém tem que fazer doutorado. Não, gente, é o método que funcionou para mim, é o que eu coloco no livro, que são histórias minhas, de como eu consegui encontrar um dos meus dons, o meu principal, talvez, dom, que é o da comunicação. E, através da comunicação e da minha capacitação do meu talento, é que eu posso entrar no mundo e no mercado do trabalho, seja no mercado de trabalho, cumprir o meu dom com o mercado de trabalho, ou cumprir meu dom como um hobby, sabe? Mas abri-lo para o desfrute de outras pessoas, De para outras que eles possam participar dos benefícios desse dom que você traz. Sim. As pessoas costumam, mas por que você liga o dom ao trabalho? Nós passamos a vida quase que inteira fazendo o quê? Trabalhando e estudando, ou se não, as 2 coisas. E daí crescemos e temos filho, o que eles vão fazer? Vão estudar também. A gente agora tem que olhar para os filhos estudando. Então, essa relação estudo e trabalho, ela é quase junto, que até para a vida toda. E mesmo que não for para a vida toda, eu costumo dizer, olha, as pessoas me perguntam, Dominique, na primeira entrevista que eu fiz, Dominique, então quer dizer que uma pessoa encontra o seu dom. Ele é um médico, mas ele adora cuidar de cachorro, ele cuida de cachorro divinamente, ele perde a hora cuidando dos cachorros dele, dos vizinhos e dos amigos, então ele tem que mudar de profissão? Não, a chamada não é essa. É assim, também gosto de dividir em 3 etapas. Primeiro, veja se realmente essa é a sua motivação. Você faz isso, você faria o que você faz de graça? É uma das primeiras perguntas que eu coloco também. Você trabalharia, o salário que você ganha para você não é nada? Você viraria horas? Eu sou capaz de virar horas escrevendo ou editando
um vídeo dentro da produtora. Então, assim, Você tem prazer nisso que você você faz, tem né? prazer no que você faz. Uhum. O dinheiro, o salário, o sucesso, o carro do ano, o apartamento, até mesmo o cachorro, ele é consequência de um dom bem exercido? Se for isso, tá tudo certo, Uhum. sabe? É porque muitas pessoas colocam o carro, a gente costuma falar, né, no mineirês, é assim, colocamos o carro na frente dos bois. É, a Eu pessoa- primeiro penso, peraí, com o que eu vou ficar rico? Para é. depois pensar, Pensa no dinheiro e depois paga um preço muito alto pelo dinheiro que tem, que é o sacrifício da própria uhum, felicidade, passa a vida inteira fazendo algo que não gosta, não uhum, é? Porque produz dinheiro. Mas o dinheiro não é a única forma de compensação, né? não, não. Para você, o que falta para que as pessoas sejam felizes, ô Dominique? A gente vê que tem Eu muita acho que gente hoje falta. buscando a felicidade, não é? Acho que esse é o tema que motiva, se não toda a humanidade, a maioria, assim, absoluta dela, que é, eu quero ser feliz, não é? Eu busco a minha felicidade. Alguns são mais espertos, vão descobrindo que a felicidade de cada um não é isolada. Ela acontece na medida em que a gente também vai se envolvendo com outras pessoas, fazendo outros felizes, mas todos nós nos perguntamos, o que é que falta para eu ser feliz? Ou por que eu não sou feliz? Ou o que, que me traz tanta felicidade, já que eu estou me sentindo assim? O que, que você acha que falta hoje para quem ainda não é feliz? Eu acho que falta um olhar mais atento. Eu acho que hoje em dia as pessoas estão muito, primeiro, ansiosas. Acho que um pouco menos de ansiedade. Até pela busca do seu talento, um pouco menos, sabe? Eu penso que é uma ansiedade de chegar lá, mas lá onde? Uhum, Muita gente que eu converso não sabe nem aonde quer chegar. Ah, mas eu quero ser feliz. Mas, peraí, a felicidade é muito abrangente. E quando eu digo felicidade, eu não digo no sentido de felicidade não é morrer de rir. Felicidade para mim é uma vida plena, é uma vida que pode acontecer qualquer tragédia que eu estou tranquilo porque eu estou seguro de mim mesma. uhum. Então, assim, é meio clichê falar, mas para mim o que falta para as pessoas serem felizes é encontrar o seu dom, é compreender o dom. Porque começando, depois que começa, depois que você começa a se questionar, você morro abaixo, você não consegue parar, né, de perguntar assim, por que eu vim para esse mundo? Para que eu vim? O que eu vim fazer aqui? Uhum. Por que por que que, por que que a minha motivação é ajudar ao outro com o meu trabalho? Uhum. Ou que não seja com o meu trabalho, ou que eu vá exercer através de uma ONG, ou que eu vá ajudar o meu vizinho que está precisando de ajuda. Eu costumo dizer que a felicidade mora ao lado mesmo, mas É, tá né, pertinho, né? tá tão perto que a gente não vê. Que às vezes não vê, é Que verdade. É as como pessoas. óculos no rosto. Uhum. Né? Tá tão perto que às vezes você até Você está esquece que está procurando. com ele, você está procurando, ele está no rosto. Verdade. Agora, eu penso muito a respeito do trabalho e tem um tempo que eu já faço uma reflexão, que eu tive a oportunidade de fazer uma faculdade, quando eu estava ali com os meus 18 para 19 anos, Uhum. não é? E eu tive a oportunidade de fazer também uma faculdade depois de casado, já com filhos. E é gritante a diferença de sentido, de aproveitamento, não é? E eu fiquei me colocando no lugar daquele menino que eu era Uhum. e pensando, meu Deus, se eu tivesse entrado naquela primeira faculdade, com o senso de responsabilidade que eu tenho hoje, entendendo que eu não estou ali para levantar notas, para construir um currículo, mas para adquirir e desenvolver conhecimento e colocar isso à disposição das pessoas, o aproveitamento seria outro. Eu fiquei pensando, mas também é um pouco cruel, né? A gente às vezes joga na responsabilidade de um garoto de 18, 19 anos Uhum. a decisão de escolher aquilo que ele vai fazer para o resto da sua vida, não é? A gente pode ficar refletindo sobre isso, mas o fato é que não vai mudar muito, não é? Uhum. É uma fase decisiva, a pessoa precisa mesmo fazer aí um discernimento vocacional. Eu queria saber quais as dicas que você dá
para esse garoto, para essa garota que está nessa idade, já escolhendo um curso na faculdade e que está procurando essa resposta que você acabou de dizer que é importante ser encontrada, né? Qual é o meu dom? Não é? O que eu vou fazer para o resto da minha vida que eu vá ser feliz realizando e tenha como consequência o meu sustento? Uhum. Qual dica você tem? A dica que eu dou é Ou as dicas, né? as dicas. Primeiro, nós colocamos várias perguntas no livro para serem respondidas, mas a principal mesmo que eu dou é a que eu falei. Procura pensar aquele momento, o que você estava fazendo naquele momento em que você disse, puxa vida, isso aqui eu faria para o resto da minha vida. Isso aqui eu não preciso ser pago para isso. Uhum. Porque quando você trabalha, quando você vai entrar, o jovem, quando você disse boas palavras mesmo. Eu fiz uma entrevista numa outra emissora, há 2 dias do Enem. E daí a pauta era por conta disso mesmo. Então havia alguns jovens falando, olha, eu vou fazer o Enem, mas eu não sei o que eu faço. E todos assim buscando passar no Enem, mas ainda nem sabiam o que iam fazer. O que eu penso é que a principal pergunta é o que eu faço que eu não precisaria receber para isso? Não precisaria de dinheiro. É claro que nós precisamos nos manter e manter nossa família. Mas assim, o que eu posso fazer é tentar pensar, não significa que você Se vai... você fosse uma pessoa que tem uma grande herança e vinda de uma família muito rica e que nunca precisasse trabalhar para sobreviver, ainda assim, que profissão que você faria, né? No que você gostaria de gastar a sua vida? No que o dinheiro... Não importa o que você ganha, não importa o dinheiro. O que você faria da sua vida? Eu recebi uma pesquisa, sabe? Jovens de 15 a 29 anos, pelo IBGE, de 15 a 29 anos, jovens da geração neném. Não estudam, não trabalham, não saem da casa dos pais. E daí me perguntaram a dica que eu daria para esses jovens. Olha, a dica que eu daria para os pais dos jovens é que, primeiro, comecem a motivacionar, comecem a dizer, olha, filho, vamos lá, em fazer alguma coisa, vamos pensar em fazer alguma coisa, vamos pensar em fazer uma busca pelo menos que seja para você mesmo, que seja mesmo uma família já abastada, é uma busca, começa com uma busca interior e termina numa busca para o outro. Se é que termina, eu não gosto de falar essa palavra. Mas acaba desaguando numa busca para o outro, para né? o outro, sempre. Mas a dica está aí, é maravilhosa. Muito obrigado, Dominique. Não é? Já quero deixar aqui à sua disposição, você que quer aprofundar aí esse nosso bate-papo, não é? Dominique Magalhães, seu primeiro livro publicado, não é? Colocado também aí à nossa disposição. O que falta para você ser feliz? Então, se é a pergunta que você vem se fazendo, está aqui um contributo para você, da editora Gente. E para você, Dominique, muito obrigado. Uma alegria receber aqui você no programa. Que bom que veio compartilhar esse tema conosco. Muito obrigada pela oportunidade também. Nós vamos para o intervalo, mas você continue em sintonia conosco, viu? E se quiser entrar em contato, é muito fácil, facebook.com/papoabertocn. Nós voltamos já já.